Nova York, 1937. O mundo estava à beira de uma guerra global. Mas para Gertrude Trude Elion, de 19 anos, a guerra já havia começado. Ela estava em um quarto de hospital, assistindo impotente enquanto seu avô, a quem ela adorava, era consumido de dentro para fora por um câncer de estômago. A cena era gótica, uma verdade sem filtros da biologia. A medicina, em 1937, não tinha nada. Não havia quimioterapia, não havia tratamento. Havia apenas morfina e a espera pelo fim. Ela assistiu aquele homem inteligente e vibrante definhar até se tornar uma casca, e naquele momento a dor se transformou em fúria. Aquele não foi um momento de luto, foi uma declaração de guerra. Ali, ao lado daquele leito de morte, ela jurou que dedicaria sua vida a caçar essa doença. Ela não queria ser médica. Médicos apenas aplicavam o que existia. Ela queria ser a pessoa que criava as armas. Mas o mundo em que ela vivia era uma fortaleza patriarcal. A ciência era um sacerdócio masculino. Gertrude era brilhante. Formou-se em Hunter College com 19 anos, summa cum laude em Química. Mas quando ela foi procurar emprego, a denúncia do sistema foi imediata e brutal. Ela foi rejeitada em mais de 15 laboratórios. Os diretores de contratação riam dela. "Você é bonita", um lhe disse com uma condescendência venenosa. "Você seria uma distração para os homens no laboratório. Por que não se casa?" O sexismo era uma parede de tijolos. Sem dinheiro para um doutorado e sem emprego, ela teve que se infiltrar na ciência pela porta dos fundos. Ela se tornou professora substituta, ela trabalhou como recepcionista num consultório médico. Em um dos pontos mais baixos de sua escavação, ela trabalhou como inspetora de qualidade numa fábrica de picles da AIP. Seu trabalho científico sendo verificar a acidez do picles e a cor da maionese. Para uma mente que sonhava em decifrar o câncer, a humilhação era absoluta. Mas ela não desistiu. Ela guardou cada centavo. Ela frequentou aulas noturnas, a única mulher na sala, para obter seu mestrado. Gertrude Elion estava sendo sistematicamente apagada pelo patriarcado, mas ela estava afiando sua mente nas sombras. Oi pessoal, aqui é a Kim e você está no Air Story Roots, o canal onde a gente mergulha fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda! Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E hoje, estamos escavando a história de uma das maiores mentes da medicina, uma mulher que literalmente inventou os remédios que você tem no seu armário. Gertrude Elion. Você já tomou um remédio para gota? Ou herpes? Conhece alguém que sobreviveu à leucemia infantil ou a um transplante de rim? Você deve um obrigado a Trude Elion. O nome dela pode não ser famoso, mas sua obra é a fundação da farmacologia moderna. Mas esta é uma história gótica, uma verdade sem filtros sobre como o sistema trata uma gênia. Gertrude Elion ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Mas aqui está o detalhe que o patriarcado tenta apagar. Ela ganhou o Nobel sem ter um PhD. Ela nunca concluiu seu doutorado. Por quê? Porque a universidade exigiu que ela abandonasse seu emprego de pesquisa para se dedicar aos estudos em tempo integral, um luxo que ela, uma mulher sem apoio financeiro, não podia pagar. Ela se recusou. Esta é a denúncia da história dela. A academia, a instituição que deveria celebrar sua mente, a rejeitou. E ela, em resposta, tornou-se a cientista mais importante do mundo fora da academia. Ela nunca se tornou doutora Elion, no sentido tradicional. Ela se tornou algo muito mais poderoso. A mulher que, ao lado de seu parceiro, George Hitchens, demoliu o método de tentativa e erro da medicina e o substituiu por algo novo, o design racional de drogas. Ela parou de procurar curas ao acaso. Ela começou a projetá-las, átomo por átomo.
A fresta na parede finalmente apareceu em 1944. A Segunda Guerra Mundial, em sua ironia brutal, abriu portas para as mulheres porque os homens estavam no fronte. A empresa farmacêutica Burroughs Wellcome, hoje GlaxoSmithKline, estava desesperadamente precisando de químicos. Gertrude Elion conseguiu uma entrevista com um homem chamado George Hitchens. Ele não viu uma distração, ele viu uma mente. Ele a contratou como sua assistente de laboratório. Esta é a verdade sem filtros. Ela foi contratada como assistente. Seu salário inicial era de $50 por semana. Ela tinha 26 anos, um mestrado, uma mente brilhante e um título de secretária glorificada. Mas Hitchens não era um chefe comum. Ele era um visionário, um rebelde, e ele tinha uma teoria radical que o resto do mundo científico considerava uma piada. Naquela época, a farmacologia era como cozinhar no escuro. Os cientistas jogavam milhares de compostos químicos aleatórios em células doentes e rezavam para que algo funcionasse. Era a tentativa e erro, um desperdício de tempo e vidas. Hitchens achava isso estúpido. Ele tinha uma ideia diferente, uma denúncia do sistema. Por que não mirar no coração do inimigo? Ele teorizou que todas as células, humanas, bacterianas, cancerígenos, precisavam de certos blocos de construção para se replicar. Especificamente, elas precisavam de purinas para fazer seu DNA. Sua ideia, que parecia ficção científica na época, era: e se pudéssemos criar moléculas falsas? Moléculas que parecessem com as purinas verdadeiras, mas que, quando a célula doente as absorvesse, emperrassem a máquina. Se a célula doente se replica mais rápido que a célula saudável, ela absorveria o veneno mais rápido e morreria primeiro. Era o conceito de cavalo de Troia em nível molecular. Hitchens fornecia a teoria. Gertrude Elion, com sua genialidade em química orgânica, se tornou a arquiteta que construiria os cavalos. Ela não era mais uma assistente, ela era a parceira intelectual dele. E juntos, eles estavam prestes a mudar a medicina para sempre. A primeira doença que eles colocaram na mira foi a mais cruel: a leucemia infantil aguda. Em 1950, era uma sentença de morte de 100%. Uma criança diagnosticada com leucemia tinha, em média, 3 meses de vida. Era um relógio correndo, uma estética da urgência que assombrava o laboratório. A lógica de Hitchens e Elion era brutalmente clara. As células cancerígenas são máquinas de replicação descontroladas. Elas estão famintas, devorando purinas para construir novo DNA em um ritmo frenético. Portanto, elas seriam as primeiras a engolir o cavalo de Troia. Gertrude Elion foi trabalhar. Esta foi sua primeira escavação profunda. Ela começou a sintetizar dezenas de purinas falsas, os antimetabólitos. Ela modificava a molécula, átomo por átomo, testando cada variação. Era um trabalho meticuloso, gótico, misturando pós e líquidos, criando venenos de design. E então, ela criou o composto número 6. O nome oficial era 6-mercaptopurina, ou 6-MP. Em testes de laboratório, ele parou as células de leucemia de forma devastadora. Elas o absorveram pensando que era comida e a máquina de replicação parou instantaneamente. Em 1951, eles enviaram o 6-MP para testes clínicos. Os resultados foram milagrosos. Não era uma cura, não ainda. Mas pela primeira vez na história da medicina, crianças com leucemia entraram em remissão. A droga estava funcionando, ela estava comprando tempo, ela estava adiando a morte. Uma criança que tinha 3 meses de vida agora tinha 1 ano, depois 2. O 6-MP não era apenas um remédio, era a prova de conceito. O design racional de drogas não era uma piada de laboratório, era a arma mais poderosa já inventada contra a doença. E a mulher que o mundo considerava uma distração, a química sem PhD, a inspetora de picles, acabara de dar à humanidade sua primeira arma real contra o câncer. A vingança de Gertrude Elion contra a doença que levou seu avô havia começado, e ela estava apenas aquecendo.
O sucesso do 6MP contra a leucemia abriu uma nova porta. Gertrude e Hitchens haviam criado uma arma que impedia a replicação celular rápida. O câncer era um alvo óbvio. Mas o que mais no corpo humano se replica rápido? O sistema imunológico. A resposta imune, a inflamação, a rejeição é essencialmente um exército de células brancas se multiplicando em alta velocidade para atacar um invasor. E se o invasor fosse um órgão transplantado? Na década de 1950, a cirurgia de transplante era um sonho fracassado. Cirurgiões podiam, tecnicamente, costurar um novo rim em um paciente. O problema era que, em questão de dias, o sistema imunológico do paciente reconhecia um novo órgão como outro e o atacava com uma fúria selvagem, destruindo-o. A rejeição era a muralha intransponível. Mas Elion e Hitchens perceberam que tinham a chave. E se eles pudessem usar sua arma não para matar o câncer, mas para suprimir temporariamente o sistema imunológico, para desligar o exército do corpo por tempo suficiente para que o novo órgão pudesse se estabelecer? Trude voltou ao laboratório. Ela pegou o seu projeto do 6MP e o modificou. Ela queria algo que fosse ainda mais eficaz em acalmar o sistema imunológico. Ela criou uma nova molécula, um derivado chamado azatioprina, ou Imuran. Era o 6MP com um fusível químico anexado. E funcionou. Em 1960, o cirurgião Roy Cowney usou a azatioprina no primeiro transplante de rim bem-sucedido entre indivíduos não aparentados. Foi um milagre médico. De repente, a era dos transplantes havia começado. Pessoas que estavam morrendo de falência renal, hepática ou cardíaca agora tinham uma segunda chance. A droga de Gertrude Elion, o cavalo de Troia que ela projetou para enganar o câncer, estava agora enganando o próprio corpo, convencendo-o a aceitar o dom da vida. Trude não era mais apenas uma caçadora de câncer. Ela era a arquiteta da segunda chance. Durante décadas, o mundo da medicina teve um ponto cego colossal: os vírus. Os médicos podiam lutar contra bactérias com antibióticos, graças em parte à penicilina de Hodgkin, mas eram totalmente impotentes contra os vírus. A gripe, a pólio, o sarampo e, mais notoriamente, o herpes eram fantasmas na máquina. Eles eram muito pequenos, muito simples e muito integrados às nossas próprias células. A sabedoria médica da época era que qualquer droga que matasse um vírus também mataria a célula hospedeira, o paciente. Era um assassinato-suicídio. O consenso era que uma droga antiviral segura e eficaz era impossível. Gertrude Elion, agora chefe de seu próprio departamento, ouviu impossível e, como sempre, ela ouviu desafio. Ela estava obcecada em encontrar uma falha na armadura do vírus. Ela e Hitchens haviam provado que podiam enganar células cancerígenas e células imunes. Agora, ela mirava em algo ainda mais fundamental. Os vírus, ela raciocinou, têm que se replicar, e para isso, eles usam enzimas. Mas aqui está o truque. Eles usam suas próprias enzimas virais, que são ligeiramente diferentes das nossas enzimas humanas. Essa diferença era a fresta que ela procurava. Seu alvo, o vírus do herpes. Ela começou a projetar outra purina falsa, mas desta vez ela adicionou um nível de genialidade gótica. Ela projetou uma molécula que era completamente inerte, inofensiva, até entrar em uma célula infectada pelo herpes. A molécula, chamada aciclovir, era um agente adormecido. Flutuava inofensivamente pelo corpo, ignorada pelas células saudáveis. Mas quando entrava em uma célula infectada, a enzima específica do vírus do herpes a ativava. Ela a transformava no cavalo de Troia. E uma vez ativada, ela destruía a replicação viral por dentro. Era uma bala mágica, uma bomba inteligente que só explodia no alvo.
Foi a primeira droga antiviral seletiva e segura da história da humanidade. Ela havia feito o impossível. De novo. Ela havia provado que os vírus também podiam ser caçados. Enquanto Gertrude Elion estava literalmente inventando a farmacologia moderna, criando drogas para leucemia, gota, malária, rejeição de transplantes e herpes, o establishment acadêmico continuava a tratá-la como uma pária. Esta é a denúncia central. Ela era a senhorita Elion. Ela não era doutora. A história de seu PhD abandonado a assombrava. Em 1950, o Brooklyn Polytechnic Institute, onde ela fazia seu doutorado noturno, exigiu que ela parasse de trabalhar e se tornasse uma estudante em tempo integral. Eles queriam que ela abandonasse a pesquisa revolucionária que estava fazendo com Hitchens, o trabalho que estava salvando vidas, para poder marcar presença em aulas teóricas. Foi uma escolha brutal, um ultimato do patriarcado. Ela tinha que escolher o trabalho real ou o título vazio. Trudy escolheu o trabalho. Ela abandonou o PhD para sempre. Foi um ato de rebelião silenciosa. Ela estava dizendo à academia: seu pedaço de papel vale menos do que as vidas que eu estou salvando. Mas essa decisão teve um custo. Por décadas, ela foi a assistente. Ela era a química sênior. Ela era a chefe de departamento, mas ela nunca teve o título de doutor, o carimbo de aprovação que os homens ao seu redor usavam como armadura. Eles a trivializaram. Em conferências, os acadêmicos se dirigiam a seu parceiro, Dr. Hitchens, presumindo que ele era o cérebro e ela as mãos. Eles não conseguiam processar uma parceria intelectual igualitária, especialmente com uma mulher que nem sequer tinha o diploma básico. Este é o padrão Her Story, Root. A mulher que faz o trabalho é apagada ou reduzida a uma assistente. Dorothy Hodgkin foi a dona de casa, Mae Jemison foi a garota propaganda e Gertrude Elion foi a assistente de laboratório sem PhD. O patriarcado não podia negar os resultados. Seus remédios estavam funcionando, então eles tentaram negar sua autoria. Mas Elion não se importava. Ela não estava colecionando títulos, ela estava colecionando doenças que ela havia derrotado. Sua vingança não seria acadêmica, seria histórica. – 1988. Gertrude Elion estava aposentada há 5 anos, embora, na verdade, ela nunca tenha parado de trabalhar, servindo como consultora e mentora. Ela tinha 70 anos. Ela havia feito as pazes com o fato de que seu trabalho, embora monumental, nunca receberia o reconhecimento máximo. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina quase nunca ia para químicos em empresas farmacêuticas comerciais. E, certamente, nunca iria para uma mulher sem um PhD. Isso era simplesmente inédito. O clube não permitiria. E então, o telefone tocou em sua casa na Carolina do Norte. Era Estocolmo. A voz do outro lado da linha informou a senhorita Elion que ela, juntamente com seu parceiro de toda a vida, George Hitchens, e o cientista James Black, havia ganhado o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas de princípios importantes para o tratamento medicamentoso. O prêmio não era por uma única droga, era por toda a sua filosofia, era pelo design racional de drogas, era pelo método que ela e Hitchens haviam criado do zero 4 décadas antes. Foi a denúncia final, foi a vingança suprema contra o sistema que a havia rejeitado. A mulher que foi informada de que era uma distração no laboratório, a mulher que inspecionava picles porque ninguém lhe dava um emprego em química, a mulher que foi forçada a abandonar seu PhD porque se recusou a parar de fazer um trabalho que salvava vidas. Aquela mulher estava agora, inegavelmente, no panteão dos maiores cientistas da história. Ela foi uma das únicas 10 mulheres a ganhar o Nobel de Medicina em todo o século XX, e ela o fez em seus próprios termos. Ela provou que o gênio não precisa de um pedaço de papel, ele precisa de coragem, persistência e, no caso dela, de uma raiva justa, nascida ao lado de um leito de morte 50 anos antes. Ela nunca se casou, ela nunca teve filhos. A ciência foi sua vida. E suas filhas,
foram as milhões de vidas salvas por suas invenções. A história de Gertrude Elion não termina com o Nobel. Seu legado vivo, sua conexão direta com a urgência do presente, foi selado por uma última e terrível praga, a AIDS. Em meados dos anos 80, o HIV/AIDS varria o mundo. Era uma nova doença misteriosa, uma sentença de morte, e o pânico era global. O vírus, HIV, destruía o sistema imunológico, deixando os pacientes vulneráveis a infecções que o corpo normalmente combateria. Era uma reminiscência da leucemia, um relógio tic-taqueando, mas desta vez em escala pandêmica. Os cientistas da Burroughs Wellcome, a empresa de Elion, estavam desesperados por uma solução. E para onde eles se voltaram? Eles se voltaram para a biblioteca. Eles se voltaram para um método de design racional que Elion e Hitchens haviam criado. Um cientista chamado Jerome Horwitz, anos antes, havia sintetizado um composto chamado azidotimidina, ou AZT, na esperança de combater o câncer. Ele falhou e a molécula foi arquivada. Mas agora, os cientistas de Elion, usando sua metodologia, puxaram o AZT da prateleira. Eles teorizaram que sua estrutura falsa poderia enganar o vírus HIV, da mesma forma que o 6-MP enganava o câncer e o aciclovir enganava o herpes. Eles estavam certos. O AZT se tornou a primeira droga aprovada para o tratamento da AIDS. Não era uma cura, mas como o 6-MP décadas antes, era a primeira arma que funcionava. Era a primeira coisa que impedia o vírus de se replicar. Era a primeira centelha de esperança na escuridão. E embora Elion não tenha inventado o AZT pessoalmente, ele foi um filho direto de sua filosofia. Foi sua lógica, seu método, seu cavalo de Troia, que forneceu o manual de instruções para desarmar o HIV. O legado de Elion não era apenas uma lista de drogas, era um sistema de caça a doenças. Gertrude Elion morreu em 1999, aos 81 anos. Ela nunca foi uma dona de casa, ela nunca foi uma distração. Ela foi uma vingadora silenciosa e metódica, que usou a química como sua arma. Ela olhou para a dor de seu avô e, em vez de aceitá-la, ela dedicou sua vida a garantir que menos pessoas sentissem aquela dor. E ela venceu. Ela venceu a leucemia infantil, ela venceu a malária, ela venceu a rejeição de transplantes, ela venceu o herpes e ela nos deu as armas para lutar contra a AIDS. Ela é a voz esquecida por excelência. Seu nome não está na boca do povo, mas suas moléculas estão em nossa corrente sanguínea. A denúncia do Her Story Roots é esta: o mundo quase perdeu esse gênio por causa do sexismo casual. Quase a relegamos a uma fábrica de picles. Sua história é a prova definitiva de que o patriarcado não é apenas imoral, é ineficiente. Ele desperdiça mentes. Quantas outras Trudy Elions estão lá fora agora sendo informadas de que são apenas uma distração? Aqui no Her Story Root, nós escavamos a verdade. Gertrude Elion foi uma titã. Ela foi a mulher que a academia rejeitou e que, em resposta, salvou o mundo da academia. Ela foi a rebelde sem PhD que ganhou o prêmio Nobel. A história dela merecia ser contada. A raiz da história dela é a fundação de sua farmácia. Obrigado por mergulhar fundo conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like se você acredita que essas histórias precisam ser contadas. E não perca nosso próximo episódio, que sairá amanhã, onde continuaremos nossa escavação. Até lá!